alunos, queridas alunas, estamos afastados da nossa sala de aula, mas o nosso aprendizado não pode parar, não é verdade? Vamos seguir com as nossas atividades em casa, com o auxílio dos seus familiares, amigos e também contando com a colaboração dos seus professores. Concentre-se e faça as atividades sem pressa, faça no seu ritmo e com capricho. Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Vamos ver aqui agora os nossos assuntos. Então, os nossos assuntos que estão na nossa atividade, um deles é a linguagem formal e linguagem informal. Então, a linguagem formal, ela também conhecida como linguagem culta, né, está pautada no uso das normas gramaticais. Então, a gente tem que obedecer às normas gramaticais, né? Como o que a gente vê nos nossos livros didáticos, em revistas, em jornais, eles obedecem uma linguagem culta, né? Que está sempre seguindo normas gramaticais. A outra linguagem informal, que também é chamada coloquial, ela representa a linguagem cotidiana, aquela linguagem do dia a dia, que é espontânea, ela é regionalista, e a gente não se preocupa em seguir essas normas gramaticais, certo? E eu cito aqui, trouxe aqui para vocês 2 exemplos, onde acontece, né, os dois tipos de linguagem, tanto formal quanto informal. Observem aqui nesse primeiro exemplo, olha, a mulher começa falando usando de formalidade, só que no final da conversa dela, ela usa uma gíria. Essa gíria aqui, olha, ela fala, né? Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano, alemão. Aí o homem pergunta, né? E o português? Aí ela vai e responde, aí varia. Então, isso aí varia, isso é uma gíria. Então, a gíria, ela é própria de quê? Da linguagem informal. Nesse outro exemplo aqui, olha, uma conversa entre mãe e filho. O filho diz, mãe, ando com mania de grandeza, quero aprender a ler e fazer contas. Está na idade certa, filho. O Pacto Nacional de Alfabetização está cuidando disso para você. Como a gente pode ver, ó, ela usou aqui um tá e usou aqui um pra, que são abreviações de palavras da nossa língua. Então, tá é uma forma verbal, está abreviada. Já o pra é a abreviação da preposição para, certo? Então, viram aí no exemplo como é formada a linguagem formal e como é formada a linguagem informal. Vamos para o próximo. Nós temos aqui uma situação comunicativa. Numa situação comunicativa, que podemos dizer é uma conversa ou é uma leitura, né? Então, existe um sistema, né, que tem como início aqui o nosso referente. Referente é o quê? É o contexto, é o assunto, né, que está sendo falado, é a situação como ela ocorre. Então, esse referente, essa situação, ela é chamada de mensagem. Então, mensagem é o centro de tudo. Essa mensagem, que pode ser um texto, pode ser também uma fala, né, uma conversa. Numa mensagem, existe o quê? Existe o emissor, que é o produtor da mensagem, é quem faz a mensagem. No caso de um texto, esse produtor, ele é o escritor. No caso de uma conversa, esse produtor é um falante. Temos também quem recebe a mensagem, né? Que é chamado de receptor, também chamado de destinatário. No caso dos textos, o receptor é quem? É o leitor. No caso de uma conversa, de uma fala, é o ouvinte. Na mensagem, também nós temos um código. Esse código é a nossa língua, a língua portuguesa, no caso, sendo pessoas de outro idioma, o idioma que eles usam, né? Então, no nosso caso, a língua portuguesa.
Nesse mesmo sistema, nós ainda temos o quê? O canal. Canal que é o meio de veiculação, ou seja, onde aconteceu essa mensagem, onde ela está. No caso do texto, a mensagem está onde? Nos livros, nos jornais, né, em revista, a mensagem escrita. Já a mensagem falada, né, pode ser o quê? Uma própria aula, a nossa aula, a pessoa falando, o professor falando, os alunos escutando. Está ali acontecendo uma situação comunicativa, num programa de televisão, uma novela e por aí vai. Essas figurinhas que vocês podem ver aqui, elas representam situações comunicativas. Então, daqui a gente pode ter várias imaginações como poderia, né, acontecer uma situação. Aqui também é outra situação que pode acontecer. Então, vai depender do quê? De sua imaginação. Aqui pode ser criada uma situação comunicativa, quanto aqui também. Vamos para o próximo slide. Então, no próximo slide nós temos aqui o nosso próximo assunto. Então, no próximo assunto a gente vai tratar de quê? Do sujeito, os tipos de sujeito e o núcleo do sujeito. Certo, gente? Tchau!